Graças e paz, povo de Deus. Amém. Somos poucos, mas o Senhor está entre nós. Amém, irmãos? Alguns irmãos não puderam vir essa noite. Nosso presbítero Leonardo está celebrando ao Senhor hoje, né? Ontem a gente fez uma surpresa, que não foi surpresa, né? Porque ele foi o primeiro a chegar na congregação e o bolo já estava lá, então a surpresa não deu muito certo, mas louvamos a Deus pela vida do nosso presbítero. E aí eu falei, rapaz, ele ia pregar hoje, né? Aí eu falei, rapaz, fica à vontade, vai descansar um pouco. Aí ele estava assim meio acanhado, em vez de falar, né? Estava assim meio acanhado, porque os irmãos queriam fazer um ajuntamento assim para dar graças a Deus também pela vida dele, algo mais íntimo da família, né? E aí eu falei, não, meu irmão, aproveite esse momento, né, com a família. Outros irmãos também que mandaram mensagem dizendo que estavam com dificuldade de estar aqui hoje à noite, mas a gente vai gravar aí a parte do culto, né, a mensagem também, para que os irmãos depois possam pegar também aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia, Atos capítulo 2. Nós vamos dar continuidade ao estudo das quartas-feiras que a gente está fazendo sobre avivamento espiritual. É claro que eu estou usando o livro do pastor Hidalgo como base, assim, para os tópicos, para a reflexão, mas eu não estou expondo o livro, viu, irmãos? Então, se alguém quiser depois ler o livro com mais detalhes, o pastor Hidalgo ele é historiador, então ele tem bagagem na área de história e ele fala muita coisa aqui, história, benefícios e relevância dos reavivamentos, né? E o prefácio não é de ninguém menos do que o pastor Hernandes Lopes, né? Então, um pastor congregacional escreveu um livro com um prefácio do pastor Hernandes, realmente é de muita alegria para nós, né? Então, por isso que a gente está expondo, não é um livro qualquer, é um livro bem fundamentado, historicamente, biblicamente, mas a gente não está falando tudo que está no livro, né? Então, os irmãos que quiserem, eu tentei comprar, irmãos, mas a Amazon está com uma política agora que você não consegue comprar mais do que 2 exemplares. Tem alguns livros que você não está conseguindo, a gente não consegue, né? Não sei porquê, e aí isso acaba atrapalhando um pouco aí, igrejas que querem comprar, como é que vai comprar, né? Então, acaba tendo que comprar individualmente, né? Então, o outro livro foi mais fácil, porque o autor liberou até 10 exemplares, se eu não me engano. Acho que foi 10, não foi que eu comprei do outro. Mas esse não está liberando, só está liberando 2. E aí, como teve mais irmãos que pediram, eu falei, se eu pedir só 2, eu vou dar a quem, né? Quem pediu primeiro, mas como é que vai ser? Aí eu acabei não pedindo, mas vamos ver aí se mais para frente a gente cria uma estratégia para pedir esses livros. Amém? Atos capítulo 2, verso 42, o finalzinho, mas a gente vai ler o versículo todo, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós já falamos sobre a perseverança na doutrina, né? O pastor Hidalgo, nesse livro, ele deixa claro que todos os avivamentos têm isso como sinal. Lembra quando Esdras foi usado por Deus para trazer um avivamento espiritual sobre Israel? A primeira coisa, irmãos, que Esdras fez foi restaurar o culto e trazer a pregação de volta. Então, todos os grandes avivamentos, pode estudar a Bíblia, os avivamentos da Bíblia, pode estudar os avivamentos da história da igreja, sempre tem isso em comum. O povo que foi reavivado por Deus se tornou um povo amante da Bíblia, um povo desejoso de conhecer a Bíblia. Lembra da Reforma Protestante, que é um avivamento? A Reforma Protestante é um avivamento. E quando houve aquele mover de Deus na Europa, sacudiu as estruturas da igreja, e os servos que Deus levantou, todos eles tinham algo em comum. Eles queriam se voltar para as Escrituras.
E pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, foram ensinadas porque queriam ler as Escrituras. Então, irmãos, isso é algo que é comprovado. Todo avivamento é um avivamento, é algo que produz no coração dos crentes um amor, um apego pelo Santo Livro. Amém, irmãos? Os puritanos, se você for estudar a história dos puritanos no Reino Unido, na Inglaterra, você vai ver também que houve, eu acho que foi o período de maior produção de livros profundos sobre a Escritura Sagrada, foi justamente nesse período, né, dos puritanos, porque eles tinham um zelo extremo pelas Sagradas Escrituras, chegava a ser extremo mesmo, né? Aí a gente pega outros momentos. Então, doutrina, palavra de Deus. Se você vê alguém que diz que é avivado, mas não gosta de Bíblia, pode ter certeza, é o diabo operando e enganando, porque não é. É simulação do fogo verdadeiro, né? É simulação, porque o fogo do Espírito Santo para queimar mesmo com intensidade precisa ter a lenha, né? E o combustível do fogo é a palavra. Amém, irmãos? É a palavra de Deus, que é como um fogo consumidor, abrasador, a palavra de Deus. A gente viu já isso, vimos também a comunhão. Um crente avivado é um crente que quer estar em comunhão com os seus irmãos. Se você vê alguém por aí dizendo, porque eu sou cheio do poder, mas eu não preciso nem da igreja, pode ter certeza, irmãos, que é o diabo enganando, porque quando alguém é cheio do Espírito Santo, esse alguém quer estar na comunhão. Esse alguém quer estar no ajuntamento dos irmãos. Claro que a gente está vivendo um momento de excepcionalidade, a pandemia acabou trazendo muitos receios para a gente sabe disso, idosos principalmente, né? Mas não é natural que alguém que se diga cristão não queira estar na comunhão. A comunhão, irmãos, é algo espiritual, é algo inexplicável, porque a gente quer estar junto, a gente quer estar perto, né? A gente quer estar com os irmãos. Isso é algo que é produzido pelo Espírito, porque imagine, irmãos, que nós aqui cremos que o mesmo Espírito que habita cada um de nós é o Espírito que habita o irmão. E como é que a gente está no mesmo Espírito e não quer estar junto? Não tem como. É algo que não tem explicação isso. Então nós precisamos tomar posse dessa vida cheia do Espírito Santo, amém? E na semana passada nós falamos sobre o partir do pão. Um crente cheio do Espírito Santo, avivado pelo poder de Deus, é alguém que tem prazer nos princípios, nos elementos que são espirituais. A ceia do Senhor, esse partir do pão aqui, a ideia é o momento de ceia, é o momento de cear, é o momento de estar em comunhão com os irmãos, né? Então, alguém que deseja obedecer às ordenanças, é alguém que deseja viver para a glória do Senhor, amém? E nesse final do versículo 42 é o que nós vamos falar hoje, das orações. E nada melhor do que um culto depois da intercessão, porque oração é muito melhor orar do que falar de orar. Você já reparou? É muito melhor orar do que ficar falando sobre oração. Mas aí eu vou ler algumas coisas interessantes aqui, tudo é interessante, mas eu vou ler alguns parágrafos, né? O pastor Hidauro, ele diz aqui, Lucas chama a atenção para a consistência das frequentes orações, realizadas em conjunto, tanto no culto no templo, quanto nas reuniões em casa. Ou seja, a igreja em Jerusalém, fruto do avivamento, era uma comunidade que se reunia para orar coletivamente. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver isso com frequência. Os discípulos reunidos em oração. Você vê que o livro já começa assim. Tem ali a escolha, né, de Matias para substituir Judas, aquela coisa toda. E daqui a pouco os crentes estão tudo no cenáculo, orando, buscando a Deus. Você vai ver isso, Pedro e João subindo
para a oração no templo, você vai ver constantemente, irmãos, essa referência. Então, a vida de oração, alguém que é avivado pelo poder do Espírito Santo, é alguém que quer manter uma vida de oração. É alguém que deseja orar. É claro, irmãos, que a gente não ora o suficiente. Ninguém aqui, se eu perguntar, meu irmão, você está satisfeito com sua vida de oração? Eu tenho quase certeza que ninguém aqui vai dizer que está. Porque, irmãos, orar é como conhecer a Bíblia também. É inesgotável. A gente nunca vai atingir um patamar de dizer assim, eu já estou satisfeito com a minha vida de oração. Né? Eu já contei uma história com os irmãos e talvez alguém pense que é história, mas não foi não. É fato. Né? Eu participando de uma vigília e a pregadora, ou foi um pregador, olhou para uma irmã e apontou essas revelações, né? Apontou para a pessoa e falou assim, minha serva, né? Eis que eu te digo, você tem que descer mais na madrugada. E a irmã, irmãos, a irmã ficou revoltada. Ficou revoltada. Ela bateu boca, imagine a briga dos vasos, né? Ela bateu boca. Ela falou assim, eu rejeito, porque Deus, eu não aguento mais não. Eu oro a madrugada toda. Eu oro a madrugada toda. Toda madrugada eu estou orando. Como é isso? Não, eu não aceito não. E aí ficou aquele clima assim de, né? Será que a pessoa foi direcionada por Deus mesmo? Ou será também que a arrogância também não já tomou o coração e a pessoa já acha que já está orando mais, né, do que as outras pessoas? A gente tem que ter cuidado, porque a vida de oração nunca vai ser demais. Nunca. Eu, particularmente, eu já tive períodos, eu tenho assim, eu não tenho aquela constância, aquela pegada assim, de sempre ser a mesma intensidade, não. Não tenho. Mas eu sei que há momentos que parece que Deus coloca a gente, né, num tempo de oração mais fervorosa, mais intensa, e eu sei, irmãos, que isso faz uma diferença extraordinária. Isso faz uma diferença muito gloriosa na nossa vida. Então, o pastor Hidalgo, ele coloca aqui que isso é fruto de uma comunidade avivada. Isso é fruto. Não vai precisar ninguém dizer assim, a igreja está experimentando o avivamento. Todo mundo vai saber, irmãos. No dia que a igreja, como igreja, né, como corpo, estiver experimentando um grande avivamento, os cultos de oração, eles são muito bem frequentados. Os crentes vêm para se derramar diante de Deus. Não vêm para receber bênção, vêm para se derramar diante de Deus. Agora isso não, nem sempre começa grande, irmão. A gente tem orado aqui nas sextas-feiras, na intercessão, com mais intensidade, e eu quero dizer para os irmãos, não desistam não, porque eu sei que quem está à frente, eu sei que quem vem, aí às vezes vem, né, 6, 7, 10 irmãos no máximo, e fica aquela coisa, mas assim, irmão, nunca começa grande. Se Deus, eu lembro que lá onde a igreja dos meus avós, Deus derramou um avivamento. Eu já vi Deus derramar um avivamento numa igreja. Eu já vi. Mas não começou grande. Não começou grande. Tinha um grupo, irmãos, que orava quase todo dia, de 5 às 6 da manhã. Tinha um grupo. E que às vezes eu chegava nesse culto de oração, eu não ia todo dia, não vou mentir para os irmãos. Eu não ia todo dia. Eu ia de vez em quando. E às vezes eu chegava e só tinha a irmã Maria. Eu lembro. A irmã Maria, uma senhora assim, né? Bem fervorosa e tal. E ela chegava, dobrava o joelho dela, irmãos, e ficava ali até 6, e às vezes passava do horário, clamando a Deus, e a oração dela era só essa: Senhor, derrama um avivamento nessa igreja, derrama um avivamento. Eu não lembro exatamente quanto tempo levou, irmãos, mas eu estimo que foi algo de 2, 3 anos assim, ó, todo dia, de 5 às 6 da manhã, aquele grupinho de irmãos. A gente começou a perceber algumas coisas diferentes no culto. A gente começou a perceber que o visitante chegava e ele queria ficar. O visitante chegava, porque não é normal, irmãos. Um visitante que chega na igreja e ele não volta uma segunda, terceira vez, não é normal. Não é normal. Aí o visitante chegava, queria ficar.
Não passava muito tempo, daqui a pouco estava fazendo uma decisão. E daqui a pouco já estava na coreografia, daqui a pouco já estava no louvor. E aí a gente começou, irmãos, sabe aquela coisa que o fogo parece que começou a pegar. Daqui a pouco, conversões e mais conversões. Você sabe que é uma igreja ter 100 conversões no ano? Já pensou? 100 conversões no ano, irmãos, para uma igreja de médio porte, né? É muita coisa. Então, a igreja precisa entender isso. Aquele grupinho que tem vida de oração precisa entender isso. Eu não estou perdendo meu tempo. Eu sei que uma hora Deus pode irromper os céus e se derramar sobre a igreja de maneira gloriosa. E isso vai repercutir talvez por 10 anos ou mais, né? Porque o Espírito Santo é derramado, uma nova liderança é levantada, pessoas cheias da presença de Deus, com visão espiritual, começa a dar encaminhamentos à igreja, e quando pensar que não, a igreja está aprumada, firme, fortalecida, né? Os casamentos mais consolidados, as coisas acontecendo, eu creio nisso, amém, irmãos? Aí ele fala mais aqui, né? Atualmente percebe-se como tal prática vem perdendo o seu lugar nas igrejas cristãs. Haja vista que as reuniões de oração estão entre as atividades menos frequentadas pelos seus membros. O fenômeno é o mesmo na maioria dos templos cristãos, cultos bem assistidos dominicalmente, reuniões de oração esvaziadas durante os dias úteis da semana. Em 1959, Leonardo Ravenhill, né? Cadê Leonardo que gosta, né? Ravenhill, né? Em seu famoso livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Olha o que ele diz, irmãos. É uma frase assim impactante. Na igreja moderna, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada e desdenhada, porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se acha ataviada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples, da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. O mal da oração é que ela não se acha necessariamente associada a grandes façanhas mentais. Não quero dizer, porém, que se confunda com preguiça mental. A oração só exige um requisito, olha o que Ravinho diz: a espiritualidade. Só exige um requisito para você ter uma vida de oração: a espiritualidade, ou seja, você ser alguém espiritual. Porque um carnal nunca vai querer ter uma vida de oração. A espiritualidade é o único requisito. Ninguém precisa ser espiritual para pregar. Olha que coisa. Você consegue pregar sem ser espiritual. Isto é, a preparação e pregação de um sermão perfeito, segundo as regras da homilética e com exatidão exegética, não requer espiritualidade. Qualquer um que possua boa memória, vasto conhecimento, forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. Forte isso. E uma pregação dessas pode sensibilizar as pessoas, mas a oração move o coração de Deus. A pregação toca o que é temporal, a oração o que é eterno. O púlpito pode ser uma vitrine onde expomos nossos talentos. O aposento da oração, pelo contrário, desestimula toda a vaidade pessoal. Você pode estar na oração lá babando, descabelado, né? Não tem nenhuma vaidade na oração. Você está ali derramado. Você não mostraria a sua cara para ninguém, mas a sua face está diante de Deus. A pregação não. A pregação, você pode ter eloquência, pode ter alguns dotes de talentos, né? Mas a oração, irmãos, requer espiritualidade.
Então, ele vai falar mais, né? Os cultos contemporâneos dominicais incentivam um pouco a prática das orações coletivas. Então, isso é preocupante, né? De vez em quando eu estou pegando no pé, estou falando, irmãos, chega um pouco mais cedo, vamos orar. Meu irmão chegou no culto, dobre seu joelho. Ah, pastor, mas eu não consigo dobrar o joelho. Sente, baixe sua cabeça, invoque o nome do Senhor. Irmãos, o ambiente de um culto tem que ser regado de oração. Tem que ser regado de oração, porque a oração é o que vai de fato destravar. Vai destravar toda e qualquer ação maligna. É a oração que vai fazer com que os céus venham e visitem a igreja. Porque é bom, irmãos. É bom. É bom demais quando a gente está louvando e que de vez em quando parece que desce um pouquinho o sol da nuvem da glória, né? E que você sente mesmo sua estrutura, e você sente regozijo, você diz assim, meu Deus, o problema é o mesmo, a dívida é a mesma, a luta é a mesma, a doença é a mesma, mas a minha intenção e a minha disposição é outra. Porque a presença de Deus faz isso, e isso vem como? Como resultado de oração. Então, irmãos, os reavivamentos apontam na direção da oração. Você não vai ver, aí é o pastor Hernando Dialogos que diz isso, né? Você não vai ver nenhum teólogo liberal fazendo a obra missionária. Você não vai ver nenhum teólogo liberal plantando igrejas. Você não vai ver nenhum teólogo liberal evangelizando. Você não vai ver. Sabe por quê? Porque eles duvidam, eles questionam tudo que é sobrenatural. Então, se eu questiono tudo que é sobrenatural, eu não preciso ter uma vida de oração. E se eu não tenho uma vida de oração, eu não tenho uma vida com Deus. E se eu não tenho uma vida com Deus, eu não tenho disposição para fazer o que Deus manda. Amém, queridos? Amém. Então eu preciso entender isso. A igreja precisa ter uma vida de oração. Aí ele vai falar um pouco mais, ele vai dizer aqui, é claro que não desvalorizamos as orações em secreto. Precisamos ter momentos a sós com Deus, como fez Jesus em muitas importantes ocasiões do seu ministério. O próprio Senhor Jesus afirmou a relevância dos momentos particulares, mas concomitantemente devemos desenvolver à luz do exemplo da igreja primitiva a prática das orações em grupo. Quando há avivamento em nosso meio, o povo de Deus persevera em oração. As orações em grupo, irmãos, são fundamentais. Ah, pastor, mas eu fiquei em casa orando e tal, estou orando pela igreja, estou orando. Passei esse tempo todo aí orando. Pode ficar despreocupado que eu passei. Não, irmãos. Essa oração, ela é a sua devocional, é o seu momento com Deus. Mas há coisas na Bíblia que você vai ver que a igreja só venceu na oração coletiva. Na oração coletiva, na oração da igreja. Por isso que de vez em quando alguém vem na frente, eu vou orar, eu digo assim, estenda a sua mão. Porque eu quero deixar claro para a igreja e para a pessoa que está vindo aqui, que não é a minha oração, não é a minha mão que vai fazer diferença. Mas a igreja de Cristo está reunida em oração. E Ele prometeu que ouvirá o clamor da sua igreja. Então, nesse momento, é a igreja orando. Isso tem uma diferença, irmão. Isso tem uma diferença. São meus irmãos que estão invocando o nome do Senhor. Ele vai dizer aqui, além da igreja primitiva, temos também um exemplo do século XVIII, da comunidade cristã dos morávios. Se você nunca leu nada sobre os morávios, eu queria desafiar você a ler. Como Deus se derramou na vida, né, desse grupo de irmãos. Aí ele vai falar aqui o nome de um homem, né, Hernunt, testemunha de um grande e importante avivamento que ficou conhecida pelas, além de seus estudos bíblicos e fervor missionário, as intensas reuniões de oração. As intensas reuniões de oração. A história diz, irmãos, que esse grupo de crentes fez
um grupo de oração ininterruptamente por mais de 100 anos. Você sabe o que é ter um grupo de irmãos aqui na igreja durante 100 anos orando? Ininterruptamente, sem interromper. Os morávios fizeram um grupo de oração em que se revezavam os crentes e durante mais de 100 anos eles oravam e clamavam o nome do Senhor. Deus quer ser derramado. Aqui ele vai dizer, que o Espírito Santo foi derramado sobre a Assembleia de Irmãos em uma reunião de oração. A lição é clara: se quisermos poder para testemunhar, pregar, expelir demônios, presenciar os enfermos ficando curados, a libertação dos oprimidos, precisamos perseverar na oração. É oração, irmãos. Você vai ver os discípulos, depois da ascensão de Jesus, o tempo todo buscando alguém para estar orando. E Deus se derramando no meio da igreja. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ensinar os nossos filhos a orar. A gente precisa, como o Ministério de Música está aqui, de vez em quando parar, perceber, que a igreja, que está carregando a igreja nas costas, que às vezes a gente tem essa sensação, né? Aí de vez em quando tem que parar e clamar a Deus. Se algum intercessor perceber, chega aqui no ombro de Ricardo, aqui, dá um toque. Meu irmão, deixa eu fazer uma oração, porque o negócio não está fácil aqui não. E vamos tocar fogo, irmãos, e orar e clamar a Deus. Eu creio que um servo de Deus pode conduzir, e parece que o clima muda, né? Não parece que dá uma guinada assim no negócio, e parece que a gente entra numa outra dimensão. Isso é sério, irmãos. Porque o diabo quer que você venha para o culto e que você saia daqui do mesmo jeitinho. Ele não quer que você chegue aqui e se empolgue em Deus, se anime no Senhor, saia daqui revigorado espiritualmente. Ele não quer isso. Então, por isso que o culto também, a gente precisa resgatar essa ideia de que também é uma batalha, irmãos. O culto a Deus é uma batalha. A gente está numa batalha, né? A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Então a gente tem que ter esse cuidado. Os apóstolos valorizavam tanto a vida de oração que se recusaram de tratar sobre a distribuição de cestas básicas para as viúvas helenistas, levantando diáconos para isso, para não negligenciarem o tempo dedicado às orações e ao ministério da palavra. Não existe poder no ministério se não houver vida de oração. Se não tiver vida de oração, se a gente não tiver um grupo, porque não é a igreja toda, a gente sabe disso. Nem Jesus teve todos os discípulos orando. Jesus tinha 12 discípulos e ele tinha quantos na equipe dele de oração? 3, né? E que dormiu. Então, irmão, nem Jesus teve esse pelotão de intercessores. Não teve. Então a gente tem que ter esse discernimento, saber que não é a igreja toda que vai entrar numa atmosfera de mais intensidade, mas eu acredito que um pequeno grupo vai influenciando e vai gerando isso no coração das pessoas, e aí no culto, os intercessores de repente ficam em lugares até estratégicos, para que mais crentes os vejam. Como é que a irmã ora na hora do culto? Eu cheguei na igreja, irmão, eu não sabia a hora que era para levantar a mão, não sabia nada. Aí você vai ver na pessoa, né? Aí você vai meio que imitando. Aí você levanta a mão, dá glória a Deus. Aí às vezes você fica assim, será que eu não estou passando vergonha, né? Porque a gente não sabe ainda. É depois que o negócio esquenta que a gente sabe realmente o que é que a gente está fazendo, né? Então, a imitação é no bom sentido, né? Aquele irmão, como é que ele ora? Eu vou orar. Às vezes as palavras, né? O jeito de orar, é natural isso, é natural. Você não pode ficar com aquela imitação vergonhosa, né? Que fica com trejeito, com não sei o que, tudo igual. Não, mas é natural que você imite a fé dos mais maduros, dos mais espirituais, ler a Bíblia, orar, consagrar a sua vida a Deus. Ele vai dizer aqui, os ministérios mais frutíferos que se tem notícia na história da igreja foram exercidos por homens que oravam. Aí ele vai citar aqui John Wesley, pregador inglês no século XVIII, fundador do movimento
metodista, né? Ele vai dar aqui o exemplo de John Wesley, ele vai dar aqui o exemplo de George Miller, aquele do orfanato, né? Que orava, que suplicava e que Deus trazia a provisão, às vezes, assim que ele fechava a boca na oração. Várias vezes George Miller dando graças a Deus com os pratos vazios na mesa. Quando ele terminava de dar graças a Deus, batia alguém na porta, levando a refeição, o alimento daquele dia, né? Pessoas que escreveram diários de oração, busca a Deus, né? E que deixaram exemplo para a nossa vida. Então, irmãos, uma igreja avivada é uma igreja que tem movimento de oração, né? Tem movimento de oração. Aí a gente precisa movimentar a igreja, né? Relógio de oração, vigília, a conexão, cada dia orando para o irmão, né? Aquela coisa. A gente está sempre movimentando. Ah, mas nem todo mundo abraça. Calma, né? Nem todo mundo abraça mesmo. Afinal de contas, a gente está falando de oração, né? Mas Deus está levantando sempre os seus. Então, queridos, que a gente possa perseverar e que a gente possa ver a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Vamos invocar o seu santo nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Santo Deus, maravilhoso é o teu nome, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Oportunamente agradecemos ao Senhor mais uma vez pela vida do presbítero Leonai. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando o teu filho, dando saúde, dando unção, dando autoridade espiritual, e que ele possa cada dia crescer na graça do Senhor, Pai. Nesse dia que o teu servo completa mais um ano, que o Senhor possa trazer ao coração dele, trazer à memória dele aquilo que dá esperança. Pai, nós acabamos de ouvir que uma igreja, um crente avivado, um grupo de servos avivados, é um grupo que prioriza a oração. Sabemos, Pai, que orar não é fácil. Sabemos que é antinatural, não é uma coisa que acontece naturalmente. Só o Espírito Santo é quem é capaz de brotar e gerar isso no nosso coração. Mas também sabemos que deve haver uma sede, uma fome, um desejo pelas coisas do teu reino. Então, Senhor, enche essa igreja desse desejo, dessa fome, dessa sede pelas coisas do céu, ou pela oração, Pai. Que nós não precisemos ser estimulados, que ninguém precisa ficar ordenando e pedindo que oremos, mas que isso seja algo gerado pelo teu Espírito, e que cada culto possamos vir à tua casa com esse ânimo, com esse vigor, com essa vontade, meu Deus, de buscar a tua face. Ajuda a tua igreja, ajuda os teus servos que aqui estão, porque eu sei, meu Deus, que grandes vitórias virão sobre nós, porque nós estamos aqui guardando esse tempo de oração. Abençoa os intercessores, ajuda os teus servos, que eles possam perseverar. Meu Deus, que o Senhor possa recompensá-los, que eles possam, Senhor, de quando em quando, ver como tem sido poderosa as orações feitas neste lugar, em favor da tua igreja, através das respostas que o Senhor der. Ajuda os teus servos a verem a tua boa mão agindo, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, e tudo aquilo, Senhor, que não é teu, tudo aquilo que não vem do teu reino, tudo aquilo, Senhor, que não for a tua mão, o Senhor repreenda agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que a nossa casa possa louvar e exaltar o teu nome. Pedimos essa bênção em nome e para a glória de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
venha sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para sempre. E a igreja diz: amém. Deus te abençoe. Sexta-feira, irmãos, 18 horas, nós vamos estar aqui orando, a intercessão vai estar aqui clamando a Deus. Então não deixe de vir, em nome de Jesus. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus me